A gente está iniciando hoje, além da programação do mês do aniversário da igreja. Lembrando que o aniversário propriamente dito é no final do mês, né? O último final de semana, a gente vai ter uma série de conferências que vai ser dirigida pelo pastor Lourenço Estélio Rega, mas isso no último final de semana. Já estamos hoje iniciando as nossas programações, com essa bela programação, e a gente vai então falar um pouquinho sobre igreja nesse mês. Apocalipse 2, versos 12 a 17, é um texto que vamos ler neste momento, e que vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre uma igreja do Novo Testamento, que é a igreja de Pérgamo. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrosim, também tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Pérgamo era uma cidade do Novo Testamento, uma cidade muito famosa na Ásia, famosa por vários motivos, pelos curtumes. Havia um processamento, um sistema de processamento de pele animal, que tinha a função de que a pele servisse para a escrita, e é por causa do nome dessa cidade que a palavra que nós usamos até hoje é a palavra pergaminho, porque Pérgamo era muito famosa pelas técnicas de curtume de couro. Também era famosa pela sua biblioteca, com 200 mil volumes, dizem os historiadores. Não sei se alguém foi lá contar. De qualquer maneira, há um testemunho da história de que a biblioteca de Pérgamo, na sua época, era a segunda maior biblioteca do mundo, famosa pela sua idolatria, principalmente. Ali haviam templos dedicados a muitos deuses: Júpiter, Minerva, Apolo, Vênus, Baco e muitos outros. E 3 templos, pelo menos, eram importantes para nós nessa noite. O primeiro, um templo a Esculápio, embora o nome seja bastante estranho, mas ele era o deus da cura, um deus romano, que era servido por sacerdotes médicos, mais ou menos como esses médiuns, que fazem o trabalho de sacerdotes e médicos ao mesmo tempo, e que curavam nesse templo. Também tinha um templo que era dedicado a Zeus, e era o maior edifício da cidade, pelo menos o que foi descoberto. E um terceiro, e esse sim é o mais importante de todos para nós, que era um templo dedicado ao imperador romano. O imperador romano, ele era uma divindade naquele tempo, e havia um templo dedicado a ele, e Pérgamo era o centro mundial do culto ao imperador. Havia nesses templos muitas festas, cheias de licenciosidade, de prazer carnal, de luxúria, de glutonaria. O culto pagão em Pérgamo, ele era uma espécie de expressão de devassidão, de degeneração. Era uma religião degradante e imoral. Naquela cidade, a gente poderia dizer, havia uma espécie de atmosfera doentia. E quando eu falo aqui de atmosfera doentia, eu cito as palavras do próprio Jesus no texto que a gente acabou de ler. Ele chama a cidade de o trono de Satanás. Para a igreja primitiva, no entanto, aquela cidade ela era um campo missionário. Algum missionário anônimo fundou aquela igreja
Com certeza enfrentou muitas dificuldades, muitas perseguições. Podemos imaginar que os novos convertidos devem ter sofrido muitas pressões da sociedade, pressões religiosas e sociais, mas a igreja permaneceu firme. Talvez a igreja não soubesse, eu imagino até que ela não sabia, mas ali naquela cidade estava o trono de Satanás. De alguma maneira, era como se as hostes espirituais da maldade, era como se os exércitos do inferno, eles se concentrassem naquela cidade mais do que em outros lugares, mais do que qualquer outro lugar, fazendo de Pérgamo uma espécie de centro mundial do antagonismo a Cristo. Uma espécie de concentração do ódio contra Deus naquela cidade. A própria palavra Pérgamo, embora a gente use ela para descrever uma pele de couro aonde se escreve, mas a palavra em si mesma, ela significa fortaleza. E se tem alguma coisa a ver, de fato, a cidade era mesmo uma espécie de fortaleza, uma fortaleza de Satanás, uma espécie de quartel-general do diabo, mas a igreja permaneceu firme. A igreja de Pérgamo, a gente pode imaginar, ela como se fosse uma barca num mar tempestuoso. O texto que nós acabamos de ler diz: retens o meu nome e não negaste a minha fé. É o próprio Jesus que dá esse testemunho sobre a igreja. Ela retém o nome de Cristo e não nega a sua fé em Cristo. O clímax desse conflito, e foi um conflito de longa data naquela cidade, mas o clímax aconteceu entre a igreja, esse conflito entre a igreja e a sociedade, nós acabamos de ler aqui no texto, foi o assassinato de Antipas. O texto diz no verso 3, não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Parece que foi uma espécie de clímax, de todo aquele antagonismo contra Deus. Antipas provavelmente era o pastor da igreja, podemos imaginar que sim, e numa luta tão frontal contra o império das trevas, era impossível que aquela igreja não saísse ferida. E ela saiu ferida. A luta contra os principados e potestades provocou naquela igreja marcas muito profundas. Mas ainda assim, aquela igreja permaneceu firme. O trono de Satanás é poderoso. O domínio de Satanás é vasto. Mas o trono de Deus é mais elevado. E o domínio de Deus é ainda mais amplo. Satanás, no entanto, ele é um inimigo implacável e terrível. Ele não conseguiu destruir aquela igreja, e não conseguindo destruí-la pelos meios que ele tentou, a violência, por exemplo, do passado, agora Satanás tem duas armas contra a igreja. E que, infelizmente, nós não sabemos por que razão, Satanás está agora conseguindo atingir aquela igreja. O que não havia sido possível no passado, tem sido agora possível no presente. Infelizmente, o texto que acabamos de ler, escrito anos depois que a igreja foi formada, atestam o fato de que Satanás está obtendo algumas vitórias, de fato, sobre essa igreja. Uma história tão bonita, manchada por um presente já não tão bonito. Quais são as duas armas que Satanás tem contra esta igreja e que estão conseguindo destruí-la? Duas. E vamos falar a respeito delas. Primeiro, a falsa doutrina. E a segunda, as associações com o mundo. Falsa doutrina. 2 versículos particularmente são importantes a respeito dessa arma de Satanás. Nós já os lemos, o versículo 14 e o versículo 15. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, tens também aqueles que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Esses 2 versículos que acabamos de ler, eles nos mostram que a igreja, ela precisa tomar um certo cuidado com as novas doutrinas, com as novas tendências. Satanás é um mestre da mentira.
E ele tem uma capacidade extraordinária de contar mentiras. E ele o faz de outras formas, mas principalmente para a igreja. Ele conta essas mentiras com meias verdades. E muitos têm sido enganados, ludibriados, anestesiados por essa nova onda de espiritualidade. Até mesmo os membros da igreja, às vezes, têm sido levados por essas meias verdades ou completas mentiras de Satanás. Para os escritores do Novo Testamento, no entanto, a falsa doutrina, ela é uma obra maligna. Mentores, líderes de falsa religião, eles são, de fato, instrumentos de Deus, instrumentos do diabo para destruir a igreja de Jesus. A igreja de Pérgamo, de maneira geral, parece que ela se conservou fiel. O texto diz que a igreja tinha alguns que haviam adotado essas novas tendências e essas novas doutrinas. Podemos imaginar que, de modo geral, ou pelo menos em sua maioria, a igreja permaneceu fiel. Mas o fato é que havia no hall de membros daquela igreja algumas pessoas que seguiam essas doutrinas. Esse era o pecado da igreja. E será que também não será o mesmo pecado de muitas igrejas de nossos dias? Quantos hoje andam correndo atrás de novidades, de tendências, correndo riscos doutrinários, muito perigosos, atrás de movimentos, profetas e de profetisas? Uma lição que a gente aprende dessa igreja, da igreja de Pérgamo, e que a gente vê nas mesmas igrejas, é que a falsa doutrina tem destruído igrejas no passado e em nosso tempo. A ditadura comunista não destruiu o cristianismo na União Soviética, embora tenha tentado. A perseguição religiosa não destruiu a igreja na Inglaterra. A violência militar não fechou as portas da igreja na China. E a guerra civil ainda não acabou com as igrejas na Nicarágua. Mas a mentira religiosa, ela tem destruído muitas igrejas no mundo inteiro, principalmente nas Américas e particularmente no Brasil. Falsa doutrina é uma arma do diabo para destruir a igreja. Satanás estava conseguindo alguma vitória sobre a igreja de Pérgamo. Essa foi a sua primeira arma, o seu primeiro tiro. A segunda arma que Satanás usa para destruir a igreja, nós dissemos que eram duas. A primeira foi a falsa doutrina, e a segunda são as associações com o mundo. No versículo 14 diz: induzindo-os a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem. A nova ideia que surgia agora no centro da igreja, no seio daquela igreja, era de que não havia problema em participar das festas pagãs. Não era um problema. Você pode participar das festas do templo. Lá no templo pagão se comia bem. A sociedade, os amigos, os parentes estavam todos lá. E a igreja, ela foi lentamente se tornando permissiva. Ela foi se tornando liberal. Ela assimilou essa filosofia. A filosofia do não tem problema. Os tempos mudaram. E já se podia encontrar alguns dos membros da igreja participando daqueles bacanais do templo. A igreja parece que agora estava tentando uma convivência pacífica com o mundo. Mas, irmãos, a união entre a igreja e o mundo, ela é absolutamente desastrosa. O mundo é o nosso campo missionário. O mundo é o nosso campo de trabalho, até mesmo de trabalho secular. Mas a nossa vida, a nossa verdadeira vida, ela está escondida com Cristo em Deus. As nossas verdadeiras alegrias e o nosso banquete, eles estão em Deus. A nossa festa, quem promove é Deus. Muitos cristãos de nossos dias, eles são tomados por uma irresistível avidez de se misturar ao mundo. Conversei certa vez com um membro de uma igreja da qual fui pastor, que viajava constantemente numa caravana com amigos que não eram cristãos para fazer festa no litoral. Perguntei a ele sobre o tipo de bagunça que eles faziam lá. E ele me
disse, de fato eles bebem, de fato eles acabam em algum tipo de motel no final da madrugada, mas eu dou testemunho. Foi exatamente a palavra que ouvi. Eu disse a ele, meu irmão, o irmão é como um sal que se tornou insípido, se misturou demais. Quando o sal não transforma o mundo, quando o sal não influencia o mundo, ele se transforma em um sal insípido. Irmãos, a família de Deus, ela está na casa de Deus. É lá que a gente deve se alegrar. Ou melhor ainda, é aqui. É aqui que nós devemos dar gargalhadas. Quer comer? Vem comer aqui. A gente faz bastante comida por aqui, não é? Sábado que vem, por exemplo, tem uma. Enfim, é aqui que nós devemos comer e beber. É aqui que nós devemos ser felizes. Se você não for feliz na igreja de Cristo, você não vai ser feliz em nenhum outro lugar. Igreja e mundo não se combinam. Que nossas igrejas sejam realmente avançadas. Não sou aqui um retrógrado. Que sejam avançadas, que sejam modernas, mas que não sejam liberais. Jesus tem grandes promessas para aqueles que querem fugir do mundo e lutar contra essas falsas doutrinas. E as promessas estão no texto que nós acabamos de ler. Aquele que quer lutar contra as falsas doutrinas vai receber o maná escondido. O texto disse isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. O que é o maná escondido? O maná escondido é a palavra de Deus, é o alimento espiritual. O maná escondido era aquele maná que, quando foi construída a arca, vocês já devem ter lido essa história, alguns objetos foram colocados dentro da arca. A vara de Arão, por exemplo, e outros, uma cópia da lei de Moisés, as tábuas que Moisés havia escrito, as originais, e também um punhado de maná. Esse era o maná escondido. E o texto diz, aquele que vencer vai ganhar o maná escondido. Não vai comer o maná que cai para todo mundo, não. Vai comer aquele que está dentro da arca. Imagina que você não pode tocar na arca. Na verdade, você não pode nem olhar para ela. Na verdade, ninguém sabia nem que tinha uma arca lá, porque ela ficava escondida dentro do santuário. Ninguém nunca viu aquela arca. Muitas gerações não sequer a viam. Mas o que seria, se você não pode nem ver, o que seria comer aquele maná? O que será que acontece com quem come este maná? O que quer que aconteça, está prometido para mim e para você, porque o texto diz, aquele que vencer vai ganhar o maná escondido. Irmãos, se aquele que vencer, aquele que lutar contra as falsas doutrinas, vai ganhar o maná escondido, então significa que o maná escondido é a verdadeira palavra de Deus. É a verdade que é o antídoto contra a falsa doutrina, porque é exatamente a verdade. É a penicilina, podemos dizer assim, contra a infecção da doutrina enganosa. É a verdade que prova, que julga, e que condena e que destrói a mentira. O problema do maná escondido é que ele está escondido. Significa que a gente precisa procurá-lo. E como é que se procura o maná? As pessoas estão procurando o maná em tantas coisas, em movimentos, em profetas, em curandeiros, mas não querem pagar o preço de procurar o maná na palavra de Deus, de explorar por si mesmos, de cavar até que a verdade jorre como água da terra. A palavra de Deus é chamada de maná neste texto por 4 motivos. Primeiro, porque ela é de origem divina. É Deus quem dá a palavra. Quando você o busca, a palavra vem dele, vem do céu. Em segundo lugar, é chamada de maná porque é um alimento diário. O maná caía todos os dias. E por isso você tem que colher o maná todos os dias. E interessante que o maná caía de manhã. E se você quer uma dica, leia a Bíblia de manhã. Se não for possível, leia a Bíblia. Mas se for, leia de manhã. Em terceiro lugar, é chamado de maná porque era um alimento rico. O povo estava no deserto e ele não tinha outras coisas para comer. Só tinha aquele pão. E por isso o pão tinha todas as vitaminas e nutrientes que o corpo daquele povo precisava
Portanto, a palavra de Deus é o alimento que satisfaz todas as nossas necessidades espirituais. Quem prova do alimento da palavra vai viver plenamente satisfeito. E por fim é chamada de maná, porque é um alimento inesgotável. O alimento do maná caiu todos os dias, e podia ter caído o resto da vida. Não caiu mais porque o povo entrou na terra de Canaã. As minhas palavras, disse Jesus, não passarão. O maná de Deus é um alimento inesgotável. Você pode prová-lo todos os dias, e ele nunca vai se esgotar. Essa é a promessa para quem quer lutar contra as falsas doutrinas. E por fim, quem quer lutar contra as associações com o mundo, contra a prostituição, diz o texto que vai receber uma pedra branca. E eu quero terminar falando sobre essa pedra branca. O que é a pedra branca? O texto diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei uma pedrinha branca. E sobre esta pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A pedra branca, ela era o bilhete de entrada para o banquete pagão, lá no templo pagão. Agora, o próprio Senhor Jesus nos dá o ingresso para participarmos do seu banquete. É irresistível, e de fato não precisa resistir, nós podemos nos entregar a essa ideia de que há aqui uma associação com a ceia do Senhor. O banquete do Senhor não é outro a não ser a sua ceia, de fato. É lógico que é muito mais do que isso, mas aqui há de fato uma associação com a ceia do Senhor. A ceia que realizamos hoje, ela é uma espécie de prévia do grande banquete que um dia vamos realizar no céu. E Jesus nos dá o ingresso para participarmos dessa grande festa. É a festa que Jesus promove para nós. Lá em Apocalipse 19, versos 7 a 9, diz: alegremo-nos e exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E aí eu pergunto, que alegria o mundo pode nos dar que supere essa alegria? O maior prazer que o mundo tem para nos dar não tem valor perto dos prazeres que nós encontramos no banquete de Deus. E a mesa do Senhor é santa. Jesus não permite que as pessoas que se sentam na sua mesa sejam sócios de uma outra mesa, principalmente da mesa do diabo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16, ele pergunta, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? São as perguntas que Paulo faz e que nós podemos responder sim. De fato, o pão, o cálice que abençoamos é mesmo a comunhão no sangue de Cristo. E o pão que partimos é sim a comunhão no corpo de Cristo. Então, e essa é a continuação do texto de Paulo, aonde ele chega então à conclusão que nos importa. Então, se é assim, não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, e não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Vamos abaixar a cabeça e orar? Senhor, é tua igreja, Senhor. Então, o que nós temos com o mundo, Pai? Que tipo de associação podemos ter com algo que não pertence ao Senhor? Como podemos ser sócios daquilo que é teu inimigo, Senhor? Retira isso de nós, ó Pai. Tira, Senhor, da tua igreja qualquer coisa que não seja teu, aquilo que não te agrada e aquilo que não tem a marca do sangue de Cristo em nós. Mas ainda assim queremos a tua alegria, Senhor. Queremos o prazer de viver na tua presença. Então que o prazer da tua presença, ó Senhor Deus, ele nos cubra. Que possamos encontrar real alegria no Senhor, ó Pai. Já que queremos ser felizes e queremos real alegria neste mundo, sacia, Senhor, o nosso desejo por alegria, dando-nos o Senhor mesmo as tuas alegrias, ó Senhor.
Talvez nós tenhamos tentado viver as alegrias deste mundo. Mas, ó Pai, que barca furada, Senhor. Isso não é possível. O mundo não pode saciar a nossa fome de alegria. Só o Senhor pode fazê-lo. Então clamo a Ti, Senhor. Ajuda-nos a entender que a alegria que precisamos, o prazer que precisamos neste mundo e que pode satisfazer a nossa alma é o prazer de viver na Tua presença e de participar da Tua mesa e do Teu banquete, Senhor. Dá-nos essa consciência e que, como Igreja de Cristo, sejamos santos para a glória do Senhor.